Muito bem, a tal da cirurgia plástica, né? A vaidade do ser humano. E olha que não é só das mulheres, não. É a vaidade do ser humano, né? Tem gente que vai assim às últimas consequências, ao limite mesmo, né? Para ficar bonito, perseguindo o tal ideal da beleza. Inclusive foi essa semana mesmo, né? Nós mostramos aqui no programa algumas pessoas que gastaram fábulas com cirurgias plásticas, buscando semelhança com seus ídolos, com algumas celebridades. Tem coisa que deu certo, tem coisa que nem tanto. Teve gente que piorou bastante, para falar a verdade. Mas nós estamos aqui com o Dr. Roger Vieira, cirurgião plástico. Obrigado por ter vindo. Tudo bom? Prazer, Bondes. Prazer é nosso, doutor. Prazer estar aqui no seu programa. Boa tarde a todos. Vamos falar então da tal cirurgia plástica, doutor. Existem, obviamente, mitos e lendas e verdades e tal. Eu acho que um dos maiores medos de quem se submete a uma cirurgia plástica é o resultado, né? Não seria isso? Porque a gente vê resultados extremamente positivos, né? Que deve ser extremamente gratificante para quem fez, mas de vez em quando a gente vê coisas também de assustar, né, doutor? Isso aí é verdade. O cirurgião plástico tem que estar assim, antenado, assim, ver o que o paciente, né, quais são as expectativas do paciente, ver se são realistas. E isso você vai conseguindo num bate-papo, né, durante a consulta médica, você vai tentar alinhar as expectativas dele, né, com os resultados possíveis. Então, essa é a melhor forma de você estar tentando atender aquilo ali que o paciente está exigindo, né? Mas, doutor, nós temos hoje, com a ajuda aí da tecnologia, nós temos simulações, por exemplo, por computador, para que a pessoa possa ter uma noção prévia de como vai ficar a cirurgia. Isso funciona? A gente tem alguns softwares que a gente utiliza no consultório que a gente consegue simular algum resultado, né? Mas é aquela história, né? Porque muitas vezes você não consegue reproduzir exatamente, o paciente garantido fica com 100% não existe. 100% não, né? Porque o paciente fica com a expectativa de ficar com exatamente aquele resultado e muitas vezes a gente tem um limite, né? Tem um limite, não consegue. Então, muitas vezes esses softwares criam essa expectativa irreal. E vocês, é claro, o cirurgião plástico, ele lida muito com essa questão psicológica, né? Entre o que é a expectativa da pessoa e o que ela realmente é. Porque acho que tem gente que se acha feio demais, né? Tem gente que chega a ser um comportamento até meio depressivo, se acha feio demais, mas tem gente também que se acha bonito. Então isso vai de cada um, né? Sim, difícil, como é que é, equilibrar isso aí, né? A gente costuma falar que o cirurgião plástico é um psiquiatra de bisturi, né? Porque ele tem que realmente atender essas expectativas do paciente. Existe um transtorno, chama de transtorno dismórfico corporal, que o paciente tem uma visão equivocada de como ele é. De como é de verdade. Então ele é um eterno insatisfeito, vamos dizer assim. Por melhor que você faça um trabalho, né? Ele vai estar sempre questionando, não vai estar satisfeito, ele não consegue enxergar aquilo que realmente ele é. Então, esses pacientes não são bons candidatos para cirurgia plástica. Ou seja, tem sempre uma expectativa acima daquilo que é possível, né? Sim. Deve ser realmente complicado lidar com isso. Doutor, eu queria falar agora de uma questão preocupante, de uma questão de saúde pública, inclusive, que é a banalização de alguns procedimentos, né? A gente estava brincando antes da entrevista, de que qualquer dia nós vamos ter lipoaspiração e silicone no posto de gasolina, né? Para self-service, o cara tira lá uma cânula daquela e... né? Não tem isso. Hoje em dia, porque infelizmente os procedimentos estão sendo banalizados, cada vez a gente observa mais profissionais que não são aptos a exercer esse tipo de procedimento cirúrgico, às vezes até profissionais não médicos, e eles realizam lipoaspiração em consultório, em locais não favoráveis. E pelo fato de ser um procedimento simples, que você acopla uma cânula, né, faz um pequeno orifício no corpo da pessoa, né, e entra com a cânula ligada a um sistema de vácuo, né? Então é um procedimento tecnicamente simples, mas que as pessoas, pelo fato de banalizarem, podem... Sem conhecimento de medicina. Sem conhecimento, né? Então aquilo ali vira uma festa e aí que acontecem as... Além dos maus resultados, sem falar do perigo de uma infecção, né? Uma coisa maluca. Sim, isso, sim, né? sim. Eu acho que
absolutamente irresponsável a pessoa recorrer a um procedimento desse sem um profissional de saúde, sem um médico, sem um acompanhamento de um profissional, né? Os riscos são enormes. Doutor, é o seguinte, todo mundo tem medo da tal cirurgia, seja plástica, falou que é cirurgia, anestesia, cortar, né, entrar na faca, quem não tem medo? Claro que as pessoas tentam protelar isso ao máximo, evitar isso ao máximo. Existem alguns procedimentos menos invasivos ou não invasivos, muito comuns. O que funciona e o que não funciona? Vamos falar, por exemplo, do Botox. Esses procedimentos realmente são, todo procedimento tem uma indicação, né? Então, para caso assim, a gente pode recorrer aos procedimentos cosméticos minimamente invasivos, né, que geralmente são o Botox, o preenchimento, o laser. Então, esses procedimentos são para tratamento de pequenos defeitos, pequenas rugas, pequenos sinais de expressão, né? Então, a gente consegue estar controlando. Aquilo ali tem um tempo útil, né? Tempo útil. Né? Então, você faz um procedimento de preenchimento, geralmente dura 1 ano, um Botox aí de 3, 4 meses, né? Vai acabando. E vai acabando. Então, a pessoa precisa de estar fazendo um tratamento contínuo, né? Então, claro, para casos mais avançados, né? Então, rugas, com marcas de expressão mais expressivas, né? Então, realmente tem uma flacidez de pele ali que não vai ser satisfatório só preencher. Vai ter que realmente fazer um procedimento cirúrgico para tracionar aquela pele. Então, tudo tem sua indicação, né? E para fazer esses procedimentos cirúrgicos mais complexos, o paciente tem que estar preparado, claro, com certeza, né? Então, a gente tem que realizar uma bateria de exames pré-operatórios. O risco cirúrgico e tudo mais. Isso, para tentar minimizar o risco e para fazer um procedimento realmente com segurança. Doutor, é o seguinte, outro dia eu estava até brincando aqui, num bate-papo nosso aqui no programa, que homem que liga para estria e para cirurgia, ou esse que tem algum tipo de preocupação com estria e celulite, me desculpe, com estria, com celulite, ou é cirurgião plástico, trabalha no ramo de cosmético, ou então não gosta da fruta. Mas hoje não está sendo bem assim, não. Porque a gente não vai deixar de chupar uma laranja por causa de um amassadinho, né? Eu acho que não é assim. Quando você vê o cara preocupando demais com essas coisas, eu acho que já, né, tem que preocupar com ele. Mas, doutor, eu estou dizendo isso só para perguntar uma coisa. Quem hoje procura mais os procedimentos? Porque tem aquele mito de que isso é coisa de mulher, né? Sim. Hoje em dia, a mulher realmente, as mulheres ganham, né? São as campeãs. Disparado, né? Mas hoje a gente observa uma busca cada vez maior de homens pelos procedimentos, principalmente os procedimentos cosméticos que a gente conversou aqui antes, né? O Botox, às vezes um preenchimento, né? Então, hoje em dia, os homens estão ganhando muito, ganhando muito à frente nesse tipo de procedimento. Então, procedimentos cirúrgicos, inclusive, de ginecomastia, implante capilar, pálpebra, nariz, são procedimentos que os homens estão procurando bastante, né? Barriga, né? Barriga, eu acho que 90% dos homens brasileiros têm uma barriguinha a mais. A barriga tem essa indicação no caso do homem, porque a gente vê muito a lipo, né? Mulher faz aí, mas para a barriga do barrigudo mesmo, isso funciona? O famoso barrigudo, muitas vezes, não é aquela... A gente imagina que seja um acúmulo de gordura, né? Na região abdominal. Muitas vezes, o homem que tem uma barriga grande é devido à gordura intraabdominal. Aquela gordura está dentro da barriga, que faz com que... Por baixo da pele. Exato, dentro da barriga, né? Assim, por baixo da pele, exatamente. Então, a gente fica enganado, né? Achando que para você ter muita barriga, vamos fazer uma lipo, vamos fazer uma abdominoplastia. Não é assim, né? Então, esses pacientes não são bons candidatos para esse tipo de procedimento cirúrgico. Nesse caso da barriga mesmo, ela pode ser resolvida com cirurgia? Não estou falando da lipo, não. Estou falando ali, um outro tipo de cirurgia invasiva mesmo, de cortar, tirar e resolver. Existe? Não, esse tipo de paciente, né, tem que estar passando por uma reeducação alimentar, atividade física, às vezes parar de beber. Isso é muito importante, né? Mudança de hábito. Que vai, procedimento cirúrgico não adianta para esse tipo de atividade física resolve barriga. Melhora, ajuda bastante, muito, né? Ajuda bastante. Uma outra pergunta, nós estamos aí no finalzinho do inverno e as pessoas, eu acho que muita gente tem dúvida em relação
Em que época é melhor fazer um procedimento cirúrgico, principalmente a cirurgia plástica? Tem diferença verão, inverno? Isso. A melhor época para realizar um procedimento cirúrgico é a época que o paciente tem vontade, que está disponível, né? Sente segurança. Mas eles falam, geralmente a época de inverno é mais interessante pelo fato de o paciente conseguir um acompanhante, geralmente coincide com as férias, né? Então Sim. tem pessoas para estar ajudando no Disponível, pós-operatório, né? Tá cuidando, dando aquele auxílio. E a época também de inverno, essa época é uma época mais fria, que a pessoa se sente mais acomodada para usar malhas, cintas de pós-operatório, Sim. principalmente quem faz cirurgia de contorno corporal. Então o paciente fica mais confortável, né? Porque essas malhas esquentam bastante. Até porque no calor coça muito, né? Toda cirurgia coça, né? No calor. Sim, causa transpiração, né? Então, realmente o inverno tem essas vantagens de estar se fazendo os procedimentos cirúrgicos. Doutor, nos fala então, vamos para encerrar, da última novidade. Eu quero saber daquela pomadinha mágica que os japoneses inventaram, não sei se existe, mas é a nossa expectativa, para passar no rosto e ficar jovem. Tem? Já saiu? Tem as pomadas que são à base de coragem, né? É um tipo de paralisante muscular que realmente você passa, né, na região, principalmente região periorbicular do olho. Então ela melhora um pouquinho, mas é questão assim de 2 horas, 3 horas. Só isso? É pouco tempo. Mas pelo então preço não é da pomada... não é um tratamento definitivo, é uma pomada realmente bem cara, mas mas é não bem vale a interessante pena, os 2 resultados. horas? Dá para você imaginar como você pode, né, de acordo com um procedimento cirúrgico. Eu vou trabalhar para comprar pomadinha, andar com o bolso de 2 em 2 horas, a gente dá uma lambrecada, né? Talvez mais um pouquinho, mas dependendo da marca, né, da qualidade, realmente um resultado limitado, né? Nesse caso, eu acho bem melhor eu continuar me comunicando pelo Facebook, que eu boto uma foto minha de 20 anos atrás lá, você precisa ver o sucesso que faz. Sem pomada, sem cirurgia, né? Fica ótimo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme. E vamos ver se a gente continua aí o nosso papo em outras ocasiões, porque nesse assunto de cirurgia plástica o papo não vai acabar nunca, né? Vamos marcar de novo aí com a nossa produção. É um prazer estar aqui. Ok, muito obrigado. Gente, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial. Depois nós voltamos. Olha, hoje tem o pessoal do Alanon, hoje tem música sertaneja raiz, da boa, hein? Vamos falar aí das celebridades que já entraram em cana, que já foram para a cadeia. É um minutinho só.